Pierce Brosnan, o homem que uma vez encarnou o espião mais indestrutível do mundo, está hoje enfrentando a única batalha da qual nenhum herói pode escapar. Aos 71 anos, o ator nascido na Irlanda que encantou o público como James Bond está vendo as areias do tempo escorrerem por suas mãos. Sua família já suportou perdas devastadoras. Sua primeira esposa levada pelo câncer, sua filha pela mesma doença cruel. E agora, uma nova sombra caiu sobre a vida que construiu com sua segunda esposa, Keely, um diagnóstico que ameaça tudo. Para Brosnan, que viveu amor, triunfo, traição e desilusão, este momento é diferente. É final. É adeus. Pierce Brandon Brosnan nasceu em 16 de maio de 1953, na cidade irlandesa de Drogheda. Sua entrada no mundo não trouxe promessa de glamour ou legado, nenhuma linhagem dourada de Hollywood, nenhum pai para guiá-lo. Seu pai Thomas, um carpinteiro, desapareceu tão cedo da vida de Pierce que o menino nunca conheceu seu rosto ou voz. Essa ausência deixou um vazio que moldou tudo o que viria a seguir. Sua mãe, May, fez o melhor que pôde. Ela trabalhava como enfermeira, sustentando a família sozinha. Mas quando Pierce tinha 4 anos, a realidade a forçou a agir. Em 1957, ela partiu para Londres em busca de trabalho, deixando o jovem Pierce na Irlanda. O menino, que já não tinha pai, agora estava sem a mãe também. O que deveria ser temporário se estendeu por 7 anos de separação. Pierce tornou-se a criança passada de mão em mão, primeiro com seus avós em Navan, depois com uma tia e um tio em Trim. Cada casa significava um novo conjunto de regras, uma nova escola e um lembrete constante de que ele não pertencia a lugar nenhum. Os professores notavam sua inteligência, mas também sua distância, sempre olhando pela janela, perdido em pensamentos pesados demais para uma criança. Em 1964, aos 11 anos, ele finalmente se reuniu com sua mãe. Ela havia se casado novamente com William Carmichael, um homem gentil e paciente que trabalhava em uma fábrica. Para Pierce, a reunião foi agridoce. Ele estava grato por ter sua mãe de volta, mas a presença de um padrasto despertou emoções contraditórias. William, a seu crédito, nunca tentou substituir ninguém. Em vez disso, ele ensinou ao menino coisas simples: pescar, consertar, como confiar novamente. Aos poucos, Pierce começou a se sentir ancorado. Naquele mesmo ano, seu padrasto o levou ao cinema. O filme era Goldfinger. Na tela, o James Bond de Sean Connery exalava poder, confiança, controle. Para o jovem Pierce, que havia passado a vida à deriva, Bond era tudo o que ele não era. Ele saiu do cinema querendo se tornar aquele homem. Apesar do sonho de Bond, a primeira paixão de Pierce não era atuar, era pintar. Aos 16 anos, ele abandonou a escola e se matriculou na St. Martin's School of Art em Londres. Com pouco dinheiro e sem rede de segurança, ele sobreviveu com torradas e chá, estudando as obras de Francis Bacon e Lucian Freud. Ele sonhava em ser ilustrador, mas o destino tinha um plano diferente. Em 1971, enquanto ainda estudava arte, Pierce tropeçou em um pequeno workshop de teatro no sul de Londres. Lá, ele viu um engolidor de fogo ensaiando. Em vez de ir embora, Pierce perguntou se podia tentar. Esse momento ousado mudou sua vida. Sua presença natural chamou a atenção do grupo. Logo, eles o convidaram para o mundo da performance. Em 1973, ele se matriculou no Drama Center London, uma escola infame por seu treinamento brutal. O programa era implacável. 60% dos estudantes desistiram. Os instrutores desmantelavam emocionalmente seus alunos, testando tanto a resistência quanto o talento. Muitos sucumbiram à pressão, mas Pierce perseverou. Ele estudou Shakespeare, treinou mímica e até praticou habilidades circenses. Custou-lhe mais do que podia pagar, mas ele se recusou a desistir. Em 1976, ele conseguiu seu primeiro papel profissional, uma produção teatral de Wait Until Dark. Sua atuação revelou um lado afiado, algo frio, inquietante. No ano seguinte, ele assumiu a peça problemática de Tennessee Williams, The Red Devil Battery Sign. Os críticos o notaram. Ele não era mais apenas um estudante de arte em dificuldades. Ele era um ator a ser observado. Sua carreira inicial no cinema começou com papéis pequenos e quase invisíveis. Em The Mirror Cracked, de 1980, ele dividiu a tela com Elizabeth Taylor por apenas 30 segundos. No mesmo ano, interpretou um membro menor do IRA em The Long Good Friday. Eram pequenos passos, mas cada um o aproximava do reconhecimento. Então veio a verdadeira oportunidade. Em 1982, Brosnan fez um teste para um pequeno papel em uma nova série da NBC chamada Remington Steele. Ele não estava visando o papel principal, apenas um papel de vítima, mas os produtores viram algo magnético nele. Eles reformularam o papel e lhe deram o papel principal. A série estreou em outubro de 1982 e rapidamente se tornou a segunda maior da NBC.
programa de notícias de sucesso. A atuação elegante de Brosnan o transformou em um nome conhecido. Os fãs adoraram a mistura de mistério e charme que ele trouxe para a tela, e logo começou a circular um boato. Este homem parecia James Bond. Enquanto sua carreira ganhava impulso, a vida pessoal de Brosnan foi transformada pelo amor. No final da década de 1970, ele conheceu Cassandra Harris, uma impressionante atriz australiana. A conexão deles foi imediata. Em dezembro de 1980, eles se casaram. Cassandra tinha 2 filhos de um casamento anterior, Charlotte e Christopher. Brosnan os acolheu como seus. Quando o pai deles, o ator Dermot Harris, morreu em 1986, Pierce os adotou oficialmente. Logo depois, ele e Cassandra deram as boas-vindas ao seu próprio filho, Sean. Para um homem que cresceu sem pai, construir essa família foi uma cura. A própria Cassandra interpretou uma Bond Girl em Somente para Seus Olhos. Durante as filmagens, ela apresentou Pierce ao produtor Albert Cubby Broccoli. O encontro plantou as primeiras sementes do eventual destino de Pierce como Bond. Cassandra acreditava nele e o incentivou para o papel, mas o destino, cruel como muitas vezes é, interveio. Em 1987, enquanto Pierce estava filmando The Deceivers na Índia, Cassandra adoeceu. O diagnóstico foi brutal: câncer de ovário. Por 4 anos, ela suportou cirurgias e quimioterapia, enquanto Pierce permanecia ao seu lado. O filho pequeno deles, Sean, fingia ser seu médico, sem saber quão grave era a condição dela. Em 28 de dezembro de 1991, Cassandra perdeu a luta. Ela tinha apenas 43 anos. Brosnan ficou devastado. Mais tarde, ele disse: "Ela está para sempre em cada fibra do meu ser." A tragédia não terminou aí. Décadas depois, em 2013, a filha de Cassandra, Charlotte, filha adotiva de Pierce, morreu da mesma doença com apenas 41 anos. 3 gerações de mulheres em uma família foram reivindicadas pela mesma maldição genética. Para Brosnan, era a história se repetindo da maneira mais dolorosa. Em 1994, a vida de Pierce Brosnan já havia sido remodelada pela tragédia, mas o destino ainda tinha mais uma reviravolta reservada. Desta vez, um triunfo envolto em desgosto. Durante anos, havia rumores de que Brosnan seria o próximo James Bond. Já em 1983, até a viúva de Ian Fleming comentou que ele parecia e se comportava exatamente como seu falecido marido havia imaginado. Mas toda vez que a oportunidade se aproximava, algo atrapalhava. Quando Roger Moore considerou deixar o papel, Brosnan era um candidato. Ainda assim, o estúdio persuadiu Moore a voltar com um salário exorbitante. Quando Brosnan finalmente parecia livre para vestir o smoking, a NBC o prendeu ao reviver Remington Steele. Parecia amaldiçoado. Sempre quase, nunca Bond. Então, em 1994, a maldição foi quebrada. Brosnan foi anunciado como o novo James Bond em GoldenEye. As apostas eram enormes. A franquia estava cambaleando. A Guerra Fria tinha acabado. A MGM estava enfrentando dificuldades financeiras. Bond, a marca outrora indestrutível, estava à beira da extinção. A estreia de Brosnan iria salvá-lo ou enterrá-lo. Ele salvou. GoldenEye explodiu nas bilheteiras, arrecadando 353 milhões de dólares em todo o mundo. Brosnan trouxe o equilíbrio perfeito, sofisticação fria, um toque letal e uma corrente emocional. O público voltou a acreditar em Bond. A atuação foi tão icônica que até inspirou o videogame GoldenEye 007, que acabou definindo uma geração de jogos. Mas, enquanto parecia invencível na tela, Brosnan ainda estava de luto por Cassandra. Ele canalizou essa dor para o papel. Em suas próprias palavras, acho que trouxe um certo peso de perda para Bond, que talvez o tornou mais humano. Seguiram-se mais 3 filmes de Bond. O Amanhã Nunca Morre. O mundo não é o bastante. E Um Novo Dia para Morrer. Juntos, eles arrecadaram mais de 1,2 bilhão de dólares. Hollywood declarou Brosnan o Bond definitivo da era moderna. Ele estava no auge. E então, com um único telefonema, tudo desmoronou. Em 2004, enquanto filmava, depois do pôr do sol nas Bahamas, o telefone de Brosnan tocou. Eram os produtores. A mensagem deles foi fria, apenas 47 segundos de duração. Você foi um ótimo James Bond. Muito obrigado. Adeus. Sem aviso, sem explicação, apenas demissão. A traição foi profunda. Um Novo Dia para Morrer tinha arrecadado 431 milhões de dólares, o maior valor de qualquer filme de Bond na época. Mas os executivos já estavam testando atores mais jovens pelas suas costas. Em um espaço de 3 dias, Brosnan perdeu 3 contratos de filmes, viu seu cachê em Hollywood desmoronar e demitiu quase uma dúzia de funcionários. Seus filhos o viram chorar quando o cassino,
O trailer de Casino Royale estreou com Daniel Craig. Para um homem que havia perdido a esposa e a filha, era mais uma forma de luto, a morte de sua carreira. Em meio à tempestade, uma luz permaneceu. Em 1994, pouco antes de se tornar Bond, Pierce participou de uma festa na praia em Cabo San Lucas. Lá, ele conheceu a jornalista americana, Kelly Shea Smith. Ela não se deslumbrou com a fama dele. Ela foi atraída pelo homem por trás do smoking. A conexão deles foi imediata. Em 3 semanas, Pierce a levou para conhecer os filhos dele. 6 meses depois, moravam juntos. Para Brosnan, que sofrera anos de desgosto, Kelly era um novo começo. Em 2001, casaram-se na Irlanda, numa cerimônia de 2,3 milhões. Não se tratava do preço, era uma questão de permanência. Após tantas perdas, ele desejava algo duradouro. Ele usava um kilt irlandês tradicional. Ela entrou na igreja e ele chorou abertamente. Juntos, eles tiveram 2 filhos, Dylan e Paris. Brosnan sempre disse que Kelly restaurou o lar que ele pensou ter perdido para sempre. Quando os tabloides zombavam do peso dela, ele a defendeu ferozmente. Numa resposta agora famosa, ele declarou: "Amo cada curva do corpo dela. Ela é a mulher mais linda aos meus olhos. E também porque ela teve nossos 5 filhos, Kelly se tornou mais do que sua esposa. Ela foi o seu porto seguro. Quando Brosnan foi afastado de Bond, ela foi quem o amparou. Quando a filha Charlotte adoeceu, ela o manteve firme. Ela lhe devolveu algo que ele pensava ter perdido: a fé na família, a fé na vida. E agora, após 23 anos de casamento, é ela quem enfrenta um diagnóstico que deixou Pierce se preparando mais uma vez para dizer adeus." Em 2013, a perda de Charlotte reabriu feridas que Brosnan julgava já estarem curadas. Ela tinha apenas 41 anos, 2 anos mais jovem do que Cassandra no momento de sua morte. A mesma doença, o mesmo sofrimento, a mesma sensação de impotência. Para Pierce, era como reviver os últimos dias de sua esposa. Tudo de novo. Ele disse mais tarde: "Você está lidando com a morte. Tudo muda." Mas, apesar de tudo isso, Kelly estava ao lado dele. E agora, numa reviravolta cruel, ela é quem está em perigo. Aos 61 anos, Kelly foi supostamente diagnosticada com uma doença grave. Os detalhes são mantidos em sigilo, mas pessoas próximas ao casal dizem que as palavras que Brosnan mais temia ouvir voltaram à sua casa. O homem que sobreviveu ao abandono na infância, à perda da esposa, ao enterro da filha e à traição de Hollywood, agora enfrenta a maior dor de todas: perder o amor que o salvou. Aos 71 anos, Brosnan sabe que o tempo já não é mais seu aliado. Ele já afirmou que Kelly é seu norte, sul, leste e oeste. Vê-la lutar é sentir as próprias bases do seu mundo tremerem novamente. Mas, fiel ao seu caráter, Pierce não se rende. Ele a acompanha, a apoia e a protege da crueldade dos tabloides e sussurros. E, no entanto, por trás da calma, ele se prepara para o momento que nenhum homem quer enfrentar: o longo adeus. Quando Charlotte faleceu, em junho de 2013, apenas 2 semanas depois de se casar com seu parceiro de longa data, Alex Smith, Pierce Brosnan foi forçado a um papel que nenhum pai sonha: o de consolar netos que acabavam de perder a mãe. Isabela, de 15 anos, e Lucas, de 8, agarraram-se à família, devastados. Os ecos da história eram dolorosamente precisos. Isabela tinha a mesma idade de Charlotte ao diagnóstico de Cassandra. Lucas tinha a idade do filho de Pierce, Sean, quando a mãe dele morreu. Para Brosnan, era um déjà-vu do tipo mais cruel. Ele assumiu o papel de avô e figura paterna. Mesmo de luto, ele tentou proteger as crianças do vazio que o câncer abriu em suas vidas. Amigos o descreveram como quebrado, mas firme, um homem desmoronando por dentro, mas que se recusava a mostrar isso aos jovens. No entanto, nem todo filho dele encontrou um caminho. Christopher, filho de Cassandra e adotado por Pierce, mergulhou no vício. Após a morte da mãe, em 1991, ele teve dificuldades para lidar. Em meados dos anos 90, ele lutava contra o alcoolismo, depois drogas mais pesadas. Seguiram-se prisões, primeiro por dirigir embriagado, depois por posse de heroína. Ele trabalhou nos sets de Bond de seu pai por um tempo, mas acabou desaparecendo da órbita de Hollywood. Em 2012, ele foi fotografado em Londres, magro e com olhos encovados, bem distante dos anos felizes e brilhantes da família. Em 2024, paparazzi o flagraram novamente, ainda magro, ainda perturbado, vivendo em uma discreta obscuridade. Para Pierce, era mais uma ferida não cicatrizada. A perda não foi apenas um evento isolado, foi um ciclo que continuava a se repetir. E, no entanto, apesar de todo o luto, Brosnan nunca se permitiu desmoronar por completo. Em vez disso, ele canalizou sua dor para a defesa de uma causa. Desde 2001,
Ele atuou como embaixador da Unicef. Ele marchou com o Greenpeace, falou contra testes nucleares e lutou pela conservação marinha. Ele e Keely doaram milhões para causas ambientais, restaurando áreas úmidas e financiando programas educacionais. Mas foi a conscientização sobre o câncer que permaneceu mais próxima de seu coração. No evento de arrecadação de fundos, Stand Up to Cancer, de 2014, ele fez um discurso que silenciou a sala. Sua voz tremeu enquanto ele dizia: "Eu segurei a mão generosa, forte e bela da minha primeira esposa, Cassie, enquanto o câncer de ovário tirava sua vida muito cedo. E apenas no ano passado, segurei a mão da minha engraçada e maravilhosa filha, Charlotte, antes que ela também morresse dessa terrível doença hereditária." Para um homem que passou décadas projetando charme e tranquilidade na tela, aqui estava a verdade desmascarada. Vulnerável, humano, quebrado, mas ainda de pé, a dor de Brosnan tornou-se seu propósito. Ele sabia que não podia salvar Cassandra, não podia salvar Charlotte, mas podia lutar por outros. Ele se dedicou a aumentar a conscientização para a detecção precoce, pesquisa nas famílias deixadas para trás. Em entrevistas, ele descreveu o luto como uma sombra que nunca desaparece completamente. Mas, em vez de se esconder dela, ele escolheu caminhar com ela, transformando a escuridão em luz para os outros. Através de tudo isso, Keely permaneceu ao seu lado. Por mais de 2 décadas, ela tem sido sua parceira, não apenas no casamento, mas na missão. Eles construíram uma vida de equilíbrio, dividindo o tempo entre sua casa em Malibu e uma propriedade no Havaí, criando seus filhos, Dylan e Paris, em um mundo distante do caos de Hollywood. Os tabloides frequentemente zombavam do ganho de peso dela após a maternidade, publicando comparações cruéis de antes e depois. Mas a defesa de Brosnan por ela se tornou lendária. Em uma postagem que se tornou viral, ele declarou: "Ela é a mulher mais bonita aos meus olhos. Eu amo cada curva do corpo dela. Ela é a mãe dos meus filhos e me deu um lar." Essas palavras silenciaram os críticos. Elas também revelaram o cerne da história de amor de Brosnan: lealdade. Após perder Cassandra, após perder Charlotte, Keely não era apenas uma esposa. Ela era a fortaleza que o mantinha unido. Quando surgiram rumores em 2024 sobre a doença de Keely, os fãs imediatamente se uniram ao casal. Brosnan, no entanto, permaneceu reservado. Aqueles próximos a ele dizem que ele está se preparando silenciosamente, se preparando para mais um adeus. No 23º aniversário deles, ele a chamou de seu norte, sul, leste e oeste. Ela respondeu: "Você é a pessoa mais fina, mais adorável e mais terna que já conheci." Para Brosnan, cuja vida foi definida por ausências, aqui estava a presença que ele mais temia perder. Mesmo agora, Brosnan continua a trabalhar. Em 2022, ele interpretou o Doutor Destino em Adão Negro, um papel que o diretor disse exigir sua mistura única de gravidade e calma. Aos 71 anos, ele continua sendo uma das figuras mais duradouras de Hollywood. Cabelos prateados, olhar afiado, inabalável, mas por trás do charme, amigos dizem que há uma preparação silenciosa. Ele participa de eventos com Keely, apoia sua jornada de saúde e a protege das manchetes. Eles foram fotografados juntos pela última vez em abril de 2025, na estreia de George Clooney, na Broadway. Ela usava renda preta, radiante apesar dos sussurros. Ele segurava sua mão, firme como sempre. Para Brosnan, cada aparição pública agora carrega um peso privado. Ele já se despediu muitas vezes na vida e esta talvez seja a mais difícil de todas. O menino que cresceu abandonado, o marido que segurou sua esposa moribunda, o pai que enterrou sua filha, o ator traído pela própria franquia, o avô vendo a história se repetir. Agora, o homem que uma vez salvou Bond deve confrontar a verdade. Não há como salvar aquele que o salvou. À medida que Pierce Brosnan enfrenta os anos finais de sua vida, uma pergunta persiste. Depois de uma vida interpretando homens indestrutíveis, como o homem real se prepara para dizer adeus? Por décadas, Pierce Brosnan foi definido não apenas pelos papéis que interpretou, mas pelas tragédias que enfrentou. Cada perda esculpiu um poço mais profundo de emoção, moldando o homem que traria profundidade ao espião mais famoso do mundo. Seus filhos, Sean, Dylan e Paris, carregam adiante seu nome, seu amor pela arte e seus valores. Sean tornou-se cineasta, Dylan, músico e modelo, Paris, pintor e ativista. Cada um deles falou do apoio inabalável do pai, da forma como ele transformou a dor em proteção. Como avô, Brosnan tem sido uma presença constante para Isabella e Lucas, os filhos de Charlotte. Ele nunca tentou substituir o que eles perderam. Em vez disso, ofereceu o que ele mesmo nunca teve: uma mão confiável, uma figura constante que nunca iria embora. Mas sua família é apenas parte de seu legado. Os anos como Bond o tornaram um ícone, mas seu ativismo o fez
Algo maior. Ele marchou contra testes nucleares, boicotou estreias em protesto, arrecadou milhões para a pesquisa do câncer e usou sua fama não por vaidade, mas por mudança. Para ele, Hollywood era uma carreira. A família e a justiça eram a missão. Mais do que qualquer filme, qualquer elogio ou qualquer prêmio, Pierce Brosnan será lembrado por como ele amou. Ele amou Cassandra até seu último suspiro, chamando-a de para sempre em cada fibra do meu ser. Ele amou Charlotte durante sua última luta, permanecendo ao seu lado enquanto a história se repetia. E por mais de 3 décadas, ele tem amado Killy, publicamente, intensamente, sem pedir desculpas. A deles é a história de amor a qual as pessoas se apegam em um mundo onde casamentos de celebridades se desfazem. A relação resistiu a tabloides, distância, tristeza e perda. Em 2024, Killy perdeu mais de 100 libras, não através de cirurgia ou atalhos, mas através de disciplina, paciência e o que ela chamou de respeito próprio. Mesmo assim, Pierce lembrou ao mundo que a amava exatamente como ela era. E agora, enquanto Killy enfrenta sua própria batalha, Pierce está onde ela esteve por ele, silenciosamente, fielmente ao seu lado. Ele sabe o que o futuro pode reservar. Ele sabe o que significa ver alguém que você ama se afastar. E ainda assim, mesmo enquanto se prepara para o adeus, ele se recusa a deixar o mundo ver o desespero. Apenas lealdade. Apenas amor. Hollywood lembra de Pierce Brosnan como James Bond, o agente elegante interno sob medida, comandando Aston Martins, sobrevivendo a acrobacias impossíveis. Mas aqueles que o conhecem melhor lembram de outra coisa. Eles se lembram do menino abandonado na Irlanda que se tornou um sobrevivente autodidata. Eles se lembram do viúvo que criou 3 filhos sozinho enquanto sua carreira estava apenas começando. Eles se lembram do pai que carregou o caixão da filha, do avô que juntou os pedaços quebrados para a próxima geração, do marido que defendeu sua esposa da crueldade e do homem que transformou a dor privada em defesa pública. O próprio Brosnan disse uma vez: "Você tem que aprender a viver com a perda. Você a carrega sempre com você." Ele a carregou para o palco, para a tela e para sua família. É o que o tornou não apenas mais um ator, mas um símbolo de resistência. Aos 71 anos, Pierce Brosnan sabe que o roteiro de sua vida está se aproximando do ato final. Ele deu ao mundo heróis na tela, mas fora dela mostrou algo mais poderoso: resiliência, lealdade, devoção. Agora, enquanto sua esposa Killy enfrenta sua maior luta, Brosnan se prepara para a despedida mais difícil de todas. Mas se sua história nos ensinou algo, é que o amor supera a perda. Quando os créditos rolarem na vida de Pierce Brosnan, não será James Bond que o definirá. Será o homem que esteve ao lado de sua família durante a tragédia, que amou sem condições e que no final enfrentou o luto não com desespero, mas com coragem. E talvez esse seja o tipo mais verdadeiro de heroísmo.